votando na nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você acredita que a operação da PF inviabiliza a candidatura de Júnior Mano ao Senado nas eleições do ano que vem? A grande maioria, esmagadora maioria, diz que sim. 77% afirmam que não dá mais para Júnior Mano ser candidato ao Senado. 15% dizem que não, que essa operação não influencia em nada. 14% não sabem. Um abraço aqui para o Domingos Sávio, para o Joaquim Feijó, para o Max Júnior. Ceará está ficando igual ao Rio de Janeiro. Max, realmente a situação está bem complicada por aqui. Vamos lá então? Não esquece do like. E para a gente esclarecer, trazer mais detalhes sobre esse assunto, a gente conversa agora no Povo News primeira edição com o advogado, especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Alberto, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. A gente não está falando de algo novo em termos de crimes eleitorais, né? Compra de votos é algo, infelizmente, que atravessa a história do nosso país. O diferencial é o uso de emendas, né? Um volume gigantesco de milhões de reais, como a Polícia Federal destacou agora há pouco. Na sua avaliação, além de possíveis crimes eleitorais, que outros problemas, que outros crimes Júnior Mano pode ter realizado ao longo dos últimos anos e que punições são previstas dentro dessa situação? Ele pode perder o mandato, ele pode ser preso. Queria que você detalhasse tudo para a gente. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. É um prazer falar com você e todos os amigos do Povo News. Só o relatório que você mencionou aí na introdução demorou um tempão. Então, é muita coisa, são muitos fatos investigados pela Polícia Federal. Possivelmente são vários crimes, e aí tem crimes comuns, tem crimes eleitorais, tem as consequências, né, na área penal comum, na área eleitoral. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco sobre tudo isso, não é? Então vamos lá, você lembrou pelo relatório que fez que essa investigação começou no final do ano passado, 2024, apura eventual desvio de dinheiro de emendas, né, como você mencionou, milhões de reais para finalidade eleitoral, só que aí a gente tem que separar. A eleição do deputado foi em 2022, então, em relação ao mandato dele, as ações eleitorais já perderam o prazo, já perderam o tempo. Então, não é possível mais atacar o mandato do deputado com essas mesmas acusações, sob o ponto de vista do judicial eleitoral. O que sobra para apurar é se essas verbas, se esses desvios foram utilizados em prefeituras. Você mencionou 50 prefeituras, então precisa saber se esse dinheiro, uma parte desse dinheiro foi usado na eleição dessas 50 prefeituras, não é? Então, eventualmente, se o prefeito foi eleito, aí sim o prefeito que foi eleito em 2024 corre o risco de uma ação judicial, né, na seara eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, para cassar o mandato desses prefeitos, com a acusação de que houve utilização de dinheiro público ou utilização de caixa 2, dinheiro desviado. Então, é possível que alguns desses 50 prefeitos tenham o seu mandato cassado depois do devido processo legal. Em relação ao deputado, você menciona uma eventual vontade dele, indicação, apoio político para a eleição do ano que vem, para senador. Então, além do problema político, é lógico, a partir do momento que o escândalo estourou ontem, né, no Brasil inteiro, mas vai ter consequências aí no berço político do deputado, pode haver algum tipo de prejuízo político. E até a enquete que você também mencionou, que a maioria está votando, está entendendo que há sim um problema em relação à candidatura ano que vem. Mas a gente precisa separar neste momento. Agora, o prejuízo é político. O eleitor que vai pensar, será que eu voto nele para senador ou será que eu não voto? Ele merece a minha confiança ou não? Porque, sob o ponto de vista jurídico, nós estamos falando de uma operação da Polícia Federal, portanto, é investigação, nem processo tem. Ele só vai ficar inelegível depois de haver condenação por órgão colegiado, como diz a lei da ficha limpa. Até lá,
ele não tem nenhum impedimento jurídico para ser candidato ou à reeleição a deputado ou ao Senado, como você mencionou. E para terminar esse meu primeiro raciocínio, nós estamos falando aí de crimes graves, como ele é deputado federal, por isso é que a competência é do STF, as decisões aí dessas incursões da Polícia Federal, inclusive no gabinete dele, lá na Câmara, essas decisões foram do ministro Gilmar Mendes, porque ele tem foro privilegiado, e a partir daí pode ser que separe os crimes comuns, por exemplo, o desvio das emendas, desvio de verba pública, corrupção, a corrupção passiva, né? Se ele recebeu dinheiro, isso tudo é esfera penal comum. E tem os crimes eleitorais, por exemplo, compra de votos, se o dinheiro foi usado, mas lembra, a gente mencionou agora a compra de voto, não para ele, porque ele foi candidato em 22, seria para os prefeitos que foram eleitos em 24. E aí a compra de voto, né, que é o 299 do Código Eleitoral, o artigo 299, aí vai ser apurado pela Justiça Eleitoral em relação a esses prefeitos. Ítalo.